Muito bem, estamos de volta. A Vida e Saúde hoje trata de um assunto muito necessário, um assunto que mexe muito com as nossas vidas, relacionamentos abusivos. E olha, normalmente as relações abusivas começam com um casal apaixonado e com um intenso, aparente vínculo que, mesmo no início, pode mostrar aí sinais de violência. Esse tipo de relação se torna abusiva quando um dos parceiros usa a manipulação para manter o controle sobre o outro, acabando ali supervisionando as amizades, a vida financeira e apresentando ciúme excessivo. Parece estranho, mas mesmo agindo assim, o abusador consegue prender o outro nesse relacionamento abusivo. Mas hoje nós queremos dedicar aqui um pouco de atenção a este assunto. Nós queremos entender a personalidade abusiva e quais os indícios de que uma relação não está saudável. Por isso, hoje o psiquiatra Dr. César Vasconcelos vai ficar aqui com a gente e nós recebemos juntos aqui o pastor Assad Bechara para nos ajudar com os demais questionamentos relacionados a esse assunto. Pastor Bechara, Dr. César, que bom tê-los aqui comigo. Obrigado, linda. Prazer recebê-lo. Dr. César, tudo bem? Vamos aí. Vem aqui para falar de um assunto difícil, mas a gente vai começar aqui com uma palavra muito especial. O pastor Bechara é autor de diversos livros que tratam ali de personalidades da Bíblia, mulheres, e ele tem uma sensibilidade especial. Gostaria que o senhor dividisse um pouquinho um dos seus poemas do livro Santuário de Poemas, pastor. Vai de cabeça ou o senhor vai ler aqui para gente? Vou ler. Então qual que o senhor escolheu? Escolhi na página 18 o tema Tudo ou Nada. Posso dizer? Pode dizer. Aquele que criou tudo, fez-me do nada tudo e faz de tudo para me tirar do nada. Para transformar o meu nada em tudo, ele me tira tudo o que me leva ao nada. Ele supre o meu nada com o seu tudo e me concede tudo para eu não voltar ao nada. O meu nada eu penso que é tudo, mas não é nada se eu não olhar para o eterno tudo. E não entregar tudo ao que por mim fez tudo é o mesmo que não entregar nada. Porque na linguagem do grandioso tudo, é tudo ou nada. Uau! Que maneira legal de... Muito obrigada, pastor. O senhor pode deixar aqui. Olha, começar esse programa, Dr. César, com esta palavra, realmente já traz um alento para quem está vivendo uma situação difícil em casa. E a gente quer trazer aqui essa questão do relacionamento abusivo de várias perspectivas. O pastor Bechara escreveu vários livros sobre mulheres da Bíblia, analisando personalidades, forças, fraquezas. Mas a mulher, hoje em dia, ela tem uma visão e também um destaque diferente. E eu gostaria de trazer, Dr. César, a questão da mulher autoritária. A gente vai analisar aqui o relacionamento abusivo por vários ângulos. O que seria uma mulher autoritária? A mulher autoritária ou o homem autoritário, né, autoritarismo, é uma característica de pessoas que, como tem até um ditado popular que fala, tem um rei na barriga, né? São pessoas que têm uma tendência a querer dominar, a controlar, são pessoas que são geralmente abusivas com a palavra, né? Elas têm dificuldade de perceber o sentimento das pessoas. Então, as pessoas autoritárias, em geral, passam por cima das pessoas e cria uma tensão no relacionamento, né? Por causa dessa característica. Agora, toda vez que a gente percebe alguém autoritário, a gente faz essa pergunta, né, pastor? Por que alguém se torna assim? Será que seria só a personalidade? Dificuldades que ela encontra na sua personalidade e os entraves em seus relacionamentos. Pessoas que são agressivas,
pessoas que são dominantes, elas aproveitam das pessoas mais dóceis. E aí a gente pode pensar também de que a gente copia, né, o papel dos nossos pais, as coisas boas e as coisas ruins. Então, uma menina pode, se ela tem uma mãe autoritária, ela pode meio que absorver aquele papel, né? Talvez a sua irmã não, mas ela pode absorver. Então, tem a ver com um perfil, né, um traço de personalidade, como o pastor Bechara falou, mas pode ter a ver também com uma atitude que ela copia, né, de alguém que cuidou dela, geralmente a mãe, que pode ter esse perfil de autoritarismo. Então, ela absorve aquilo ali e repete na vida adulta. Agora, muitas vezes, estando dentro de um relacionamento abusivo, a pessoa vítima, ela não percebe que está sendo manipulada, ela não é fácil perceber isso. Como é que isso pode acontecer? Dessa pessoa notar ou perceber sinais de que ela está sendo manipulada, doutor César? Vai depender de quem é essa pessoa vítima, né? Porque se a pessoa vítima ela é muito dócil, ou ela é uma pessoa que não gosta de briga, ou se é uma pessoa cordata, está sempre tentando criar harmonia e se tolera muito mais do que talvez deveria, ela vai ficar muito tempo no relacionamento abusivo por conta desse perfil dela, né? Então, ela aguenta mais coisas do que talvez uma pessoa que é meio parecida com essa abusiva, que aí as duas batem de frente. Pode falar, pastor. O doutor César prefaciou um livro que eu escrevi sobre Mical. Mical foi vítima de um comportamento abusivo. O pai tinha uma personalidade fortíssima, dominava, usava as próprias filhas como um elemento político para conseguir coisas. E fazendo das filhas objetos. Então, foi muito abusiva. E essa Mical sofreu muito na vida. E ela sentiu. No começo, ela não percebeu tanto, como você disse. Mas, ao longo da vida, ela sofreu muita pressão. Porque estava acostumada a viver de acordo com a vontade de outra pessoa. E Saul dominou a menina. Até Davi se aproveitou da Mical em certos momentos para atingir objetivos políticos e conseguir a hegemonia entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Muito bem lembrado, Mical era filha de Saul. Saul. E a gente não está num relacionamento abusivo simplesmente entre marido e mulher ou entre casais. O relacionamento abusivo pode sim vir de outra parte. No trabalho pode ter um relacionamento abusivo. E é interessante que esse perfil acaba sendo repetido, né? Infelizmente, doutor César. Acontece, a gente chama até de abuso moral nas empresas, né? É quando tem um chefe que ele é ditador, autoritário, invejoso. Então, ele persegue algum funcionário, muitas vezes por inveja e por uma atitude imatura, né, desse indivíduo. Vamos dar uma olhada aqui, gente, em comportamentos que podem indicar ou até serem resultados desse relacionamento ou prejuízo, né, de um relacionamento com pessoas autoritárias ou abusivas. Existe um isolamento das pessoas. Normalmente elas vão ficar sem os amigos, porque aquele outro vai controlar as amizades. Existe também a prática de violência ou física ou verbal. Existe o controle das redes sociais. Hoje em dia também esse é um novo dado que ajuda a perceber se esse é um relacionamento abusivo. Existe um controle de onde vão e com quem conversam. Existe um impedimento de amizades e também de relacionamentos familiares, né, com pai, mães, primos, tios. Existe uma humilhação na frente de pessoas e filhos, incluindo os filhos, né? E isso tudo com uma desconfiança constante de infidelidade. Eu não sei se isso aqui é só resultado ou se seriam talvez sintomas de um relacionamento abusivo, né, doutor César? São sintomas, porque você veja bem,
uma pessoa que ela tem um perfil abusivo, autoritária, seja no trabalho, seja na comunidade religiosa, seja na família, se você fizer uma enquete, uma pesquisa de quem gosta de ficar perto dela, ela não vai ter muita pontuação, né? Porque é uma pessoa que é grossa, às vezes é ríspida, né? Homem ou mulher, e ela acaba realmente afastando as pessoas acabam se sentindo tensas, né? Parece estar pisando em ovos, né? Perto de uma pessoa que tem esse perfil de autoritarismo. Pastor, olhando humanamente para uma pessoa assim, a gente vai usar essa figura aqui de uma mulher autoritária, parece que não tem jeito, porque junta a personalidade, junta com o modo de vida, às vezes ela foi criada desse jeito e esse comportamento perpetua-se desde a infância até a vida adulta. Humanamente falando, parece que não tem solução um caso desses. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre como é possível mudar esse comportamento, ou se mesmo é possível, seria possível uma mudança aqui. Eu posso citar o exemplo de João, o evangelista. Ele queria jogar fogo em cima dos samaritanos. É verdade. E acompanhando o comportamento de Jesus, ele foi se acalmando, foi se temperando em suas decisões e acabou sendo o apóstolo do amor. A ternura, ele diz, filhinhos queridos, meninos do meu coração. Era a ternura em forma de pessoa que foi transformada inteiramente pela graça de Deus. Então, esse poder de Deus é nosso arrimo, é nossa esperança, é tudo para nós, para a transformação. É claro que a pessoa mantém a sua personalidade, mas o Senhor vai polindo, vai burilando e vai lustrando essa vida para ser uma bênção, uma pedra preciosa. De filho do trovão para discípulo do amor. Que transformação, né, doutor César? E Pedro também, né, pastor? Pedro, aquele pisou, levou, né? Não leva desaforo para casa, né? Puxa a espada, corta a orelha do cara lá e tal. Quer dizer, mas como o senhor falou, não perde a personalidade, mas tem um amaciamento da maneira dessa estrutura personal de funcionar. Quer dizer, Pedro continuou um indivíduo proativo, né? Mas não mais daquele jeito impetuoso como ele era, porque a graça de Jesus foi mudando, né? E veja a paciência de Jesus ao repreender o João lá no início. Deu um apelido para eles, como vocês falaram, filhos do trovão. Senso de humor de Deus para nos ajudar a entender. E o exemplo de Jesus fez com que ele visse os samaritanos muito bem tratados. Jesus cuidou da samaritana, Sim. Uma mulher impetuosa, matadora de 5 homens, emocionalmente falando, é transformada pelo poder de Jesus. E João e Tiago, que queriam jogar fogo nas vilas de Samaria, ficaram boquiabertos com a capacidade de Jesus compreender as pessoas e ajudá-las a vencer. Olha só que interessante, né? A gente olhar para Deus dessa maneira, um Deus que é visto tantas vezes do Antigo Testamento como um Deus tirano, um Deus punidor. Deus em carne e osso, na forma de Jesus aqui, demonstrando seu verdadeiro caráter. Pastor, existem 2 mulheres na Bíblia que parecem que foram mulheres, assim, bastante autoritárias. Nós temos aí, violentas talvez, né? Conte pra gente como é que essas mulheres puderam ser transformadas, ou venceram. Conta um pouquinho pra gente dessas mulheres, pastor. Eu vou citar 2 exemplos de mulheres que não venceram. Vai lá. Mas foram castigadas. A Thalia, por exemplo, o filho era rei, ela assumiu o trono, matou todos os parentes que aspiravam ao trono. Isso é uma coisa incomum, especialmente no mundo antigo. A mulher sempre é submissa, a mulher nem nome muitas vezes é mencionado, o nome delas. A Thalia fez esse desastre na família. Mas uma das mulheres maravilhosas, uma tal de Jeoseba,
que era esposa do sumo sacerdote, resgatou uma das crianças e eles criaram, ela e o marido, o sumo sacerdote, criaram a criança dentro da igreja. Dentro do templo. Sim. E da igreja também. E elas foram... essa mulher, Jeoseba, foi a antítese da Atalia, um nome que eu não quero nem lembrar. Que bom. Mas há uma outra mulher, Jezabel, que também foi um contraste do perfil da mulher do Antigo Testamento, que era submissa. No entanto, Jezabel assumiu o controle do marido, o controle da nação e fez barbaridades. Mas a graça de Deus procura ajudar, mas existe o livre-arbítrio, a pessoa vai aceitar ou não. Então, essas duas mulheres abusivas são um exemplo negativo que a Bíblia não deixa de mencionar, porque é uma advertência para nós ficarmos dentro dos parâmetros da normalidade, do comportamento agradável. Quer dizer, Deus dá chances para a gente, mas a gente vai aceitar ou não, e disso depende, e isso vai impactar o nosso futuro e o futuro de outras pessoas ao nosso redor. É interessantíssimo ver o agir de Deus mesmo buscando aquelas pessoas que não merecem. Ninguém merece, gente, ninguém merece. Traz aqui uma interação para a gente que chegou aqui, uma interação anônima. Olha aqui. Fui casada por 17 anos e sofri muito nesse relacionamento. Fui embora com nossos 4 filhos e tive depressão. Depois de 1 ano, me casei novamente e tivemos um casal de filhos. Nos 6 anos que estamos juntos, sofri violência doméstica calada, mas descobri recentemente que ele tentou abusar da minha filha mais velha. Coloquei ele para fora de casa, mas ele insiste que Deus vai restaurar o nosso casamento. Não desejo perdoá-lo, mas tenho medo de estar desagradando a Deus. Devo dar mais uma chance e deixar Deus guiar a nossa relação? Olha aqui esse pedido anônimo de socorro, mas que representa a realidade de muitas pessoas. Um abuso após o outro e a desculpa ou talvez a possibilidade da transformação de Deus. Aí é difícil o ser humano julgar. Quero a opinião dos dois agora sobre esse assunto. Dr. César primeiro. As pessoas que são vítimas de abuso, especialmente as mulheres no lar, elas precisam ter o respeito próprio para com a sua pessoa, né? E proteger esses filhos de abuso, porque tem famílias que às vezes a mulher é tão dependente afetivamente do marido que ela tolera o abuso e até nem protege os filhos, né? Então essa mulher teve a coragem de tomar uma posição, né, em relação a esse abuso, porque o amor tem que ser firme, né? Firme isso. assim, tem que tomar, não se pode ter abuso, especialmente abuso físico, é inadmissível, né? Então, a pessoa que está vivendo, se você está em casa vivendo uma situação abusiva, primeiro, preste atenção, você também tem alguma atitude abusiva, se você tem, corrige, mas se você não tem, né, então você tem que pedir uma ajuda, recorrer a alguém, um parente seu que você confia, né? Diz que denúncia, recorrer, tudo que tiver disponível. Tudo que é disponível, né? Para poder sair dessa situação abusiva que não precisa continuar. Pastor Bechara. Então, o Dr. César e eu escrevemos um livro sobre a princesa Tamar. E ela era uma adolescente, estava no início da sua adolescência e foi abusada por um meio-irmão. Uma coisa abominável. Uma menina que não tinha como defender-se. Estava num ambiente completamente difícil, porque ela foi abusada e estuprada pelo meio-irmão. Um dos malefícios da poligamia na vida de Davi. Uhum. Davi não tinha tempo de ficar atendendo a todos os filhos e tudo, e sofreu muito consequências do seu próprio pecado com Batseba, e os filhos não andavam de acordo com os princípios da palavra de Deus.
é uma tristeza na vida de Davi, um servo de Deus maravilhoso, mas não teve tempo, não teve a vigilância de proteger a sua menina, a sua joia maravilhosa. Tamar era uma menina maravilhosa e ela não pôde se defender, ela procurou o irmão para contar o que aconteceu. Um drama terrível, porque as pessoas podem se defender, mas há outras pessoas mais tímidas que precisam de apoio externo, de apoio de uma outra pessoa. E a bênção de Deus não faltou a essa menina. Ela vai ter uma recompensa lindíssima na eternidade, mas sofreu muito. É uma história que inspira justiça, que inspira, sim, o nosso desejo da atuação de Deus e também da confiança que nós precisamos ter em Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Se você quiser mais informações sobre o livro que você acabou de ver aqui, dá uma passada no site, no e-mail, assadbechara@gmail.com. Assad com 2 S, Bechara com CH. A gente vai passar aqui mais vezes, mas ele tem uma coleção, gente. Deixa eu só mostrar aqui para você. Pastor Bechara escreveu uma coleção, são mais de... Aqui a gente tem das mulheres, né? Mas são mais de 35 títulos que ele continua escrevendo, gente. Continua escrevendo sobre outras mulheres da Bíblia. Super atual. Eu vou fazer uma pausa aqui da nossa conversa, que está super interessante, para trazer para você de casa o lembrete. O nosso lembrete de que dia 11 de dezembro acontece a nossa celebração dos 60 anos de Arautos do Rei. Pastor Bechara fez parte desse ministério, fez não, entrou uma vez parte, para sempre parte, né, pastor? Graças a Deus, é um privilégio muito grande que Deus me deu de participar desta equipe maravilhosa. O senhor vai estar lá dia 11 de dezembro? Se Deus quiser. Olha só, você de casa também precisa estar lá 11 de dezembro. Vai acontecer aqui em Sumaré, em São Paulo. Dá uma olhada nesse VT. Depois de 10 anos, você tem a chance de estar entre nós. No Arautos 60 anos. Será em Sumaré, São Paulo, dia 11 de dezembro, às 16 horas. Você não vai perder, né? Então faça a sua caravana e já compre o seu ingresso em novotempo.com/arautos. Afinal, é a sua única chance de viver esse encontro. Muito bem, tá feito o convite. A gente vai para o intervalo rapidinho. Dá tempo de você acessar o nosso site novotempo.com/arautos. Aproveita aí, tem promoção rolando. Leva sua família, leve seus amigos, faz uma caravana e nós nos encontramos lá. Agora, faça um intervalo rapidinho. Na volta, a gente continua conversando aqui com o pastor Assad Bechara, com o doutor César Vasconcelos sobre relacionamentos abusivos. Agora, a gente quer saber como... vamos dar uma outra perspectiva na volta aqui do intervalo. Volto já.